Bom, como eu falei aqui durante toda essa semana, essa manobra da anistia pode salvar os responsáveis pela trama golpista e, de quebra, ainda catapultar um projeto presidencial. Essa manobra ganhou força nos últimos dias com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, marcando posição como o grande articulador dessa proposta. O plano é muito simples, né, embora bastante imoral. Garantir que o Congresso aprove a anistia ainda neste ano, livrando milhares de condenados pela quebradeira do 8 de janeiro, mas principalmente livrando, claro, os figurões poderosos envolvidos de fato na tentativa de golpe, em troca de um prêmio político, que o Bolsonaro apoia o Tarcísio como seu sucessor em 2026. De acordo com relatos, ontem, no jantar ali no Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo paulista, o jantar que reuniu Tarcísio, o pastor Silas Malafaia e o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, a aposta comum ali foi de que a anistia vai ser aprovada com mais de 300 votos entre os deputados. E aí, nesse cenário, o Senado seria forçado a seguir o mesmo caminho. Mas existe um obstáculo aí. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é muito próximo de ministros da Suprema Corte e tem um bom trânsito ali no Palácio da Alvorada, defende uma versão mais suave do projeto, uma anistia light, vamos colocar dessa forma. Essa proposta diferenciaria quem planejou e financiou o golpe de quem estava ali na Praça dos Três Poderes sem participar diretamente do ataque à democracia. Isso poderia reduzir penas, mas não zerá-las, que é o que este modesto jornalista pensa que deveria ter sido a pauta principal desde o início dessa loucura toda. Como o STF já deixou claro que essa anistia ampla, geral e irrestrita vai ser declarada inconstitucional, já que no julgamento do ex-deputado Daniel Silveira os ministros já tinham dito que os crimes contra a democracia não podem ser perdoados por serem uma cláusula pétrea da Constituição, então, mesmo que o Congresso aprove, o Supremo tem jurisprudência para derrubar. E aí, com isso em mente, hoje pela manhã, no timeline da Rádio Gaúcha, eu perguntei para o deputado Marcel Van Hatten o que ele pensa dessa anistia light em alternativa à anistia da Câmara, e a resposta dele me surpreendeu. Vamos ouvir. As duas casas têm protagonismo no sistema brasileiro, é diferente. Em muitos países só a Câmara pode ser iniciadora de leis. Aqui no Brasil, tanto o Senado como a Câmara podem iniciar o projeto. E qual projeto será votado ainda é uma incógnita. Claro que, na minha opinião, ainda mais com todos os vícios que nós estamos enxergando neste processo em curso no STF, da suposta trama golpista, e também do 8 de janeiro, as denúncias do Eduardo Talhaferro, tudo merece mais do que anistia, merece anulação, porque se é para processar, processo no foro correto, faz com o devido processo legal e não com base em narrativas, muito menos com provas falsas, como aconteceu em muitos casos que nós estamos agora verificando. O senhor acha que passa o que é pautada do Alcolumbre ou da Câmara, como o senhor tem ouvido? E aí vai ser uma grande concertação entre as duas casas para ver qual delas vai ser pautada. Eu acho que vai haver essa conversa entre os dois presidentes, mas tudo passa justamente por uma pressão popular também para resolver esse assunto, que tem três focos, eu sempre digo. Político, tem gente que vive dessa divisão, que é muito ruim, vive dessa polarização. Jurídico, que é a questão do devido processo legal, todas as falhas no processo. E a mais importante, na minha opinião de todos, que é o humanitário. Pô, condenar uma pessoa a 14 anos e meio de cadeia por pichar com batom numa estátua que no outro dia estava limpa, isso é completamente desarrazoado. Os piores tipos de criminosos não passam esse tempo em cadeia, em regime fechado, e por uma questão humanitária a gente precisa defender essa pauta. O que me chama a atenção é que o Van Hatten foi muito menos contundente do que eu pensei que ele seria em relação a essa proposta alternativa do Davi Alcolumbre. É um sinal bem importante, de uma liderança importante, de que essa pode ser a alternativa que finalmente tem o potencial de colocar uma pedra em cima desse assunto que só tem atrasado o país. O fato dele destacar também que a questão humanitária para ele é a mais importante de todas as questões e citar o caso, né, da cabeleireira Débora, não é de se ignorar, não. Essa anistia light ela seria boa para o Brasil, né, porque a gente reduziria penas descabidas, como no caso da cabeleireira, mas, aparentemente, não seria boa para a estratégia do governador Tarcísio de Freitas, porque ali, no fundo, isso não é sobre pacificar o país, é sobre a eleição. Tarcísio não quer passar a campanha de 2026 defendendo um indulto para o Bolsonaro, o que o colocaria ali num embate direto com o Supremo e com pelo menos metade do eleitorado do país.
Então ele prefere resolver o problema agora, claro, com menos risco institucional. Mas essa jogada tem um preço alto. Se o STF derrubar a anistia, a gente vai entrar numa nova crise entre poderes, com mais radicalização, mais desconfiança, o exato oposto da tal pacificação que todos eles dizem que estão buscando, né? Anistiar os verdadeiros responsáveis pelo 8 de janeiro é um recado de impunidade, é um sinal de que o jogo pode ser violento, porque no final do dia não dá em nada. Tarcísio, então, ele se coloca como o rosto moderno da direita, mas esse movimento mostra o exato oposto. É uma velha política de bastidores que não tem qualquer compromisso com a democracia, só com projetos de poder. Se o Congresso passar a mão na cabeça dos golpistas de fato, a gente vai estar repetindo a mesma história e dessa vez com os mesmos personagens já preparando o próximo capítulo.